Então tá. Bem, pessoal. Então, para começar, não vai me obedecer esse troço aqui? Isso, até que enfim. Então, para começar, né? Aí tem uma imagem de um sistema digestivo, as câmeras fermentativas de um ruminante. O esôfago, então a cabeça do animal está para cá, né? Aqui para o lado direito de vocês, certo? Intestino, o rabo está para cá, cabeça, cauda, né? Então, nós temos esôfago, rumen, retículo, omaso, abomaso, o pessoal também chama de estômago verdadeiro. Eu não gosto disso, porque senão os outros vão ser estômagos falsos, né? E intestino. Tá, gente? Então são câmeras fermentativas, né? Ou pré-estômagos, já se a gente achar isso aqui como estômago verdadeiro, os outros são pré-estômagos. E a gente vai ver como é que funcionam os processos desses animais. Gente, eu não vou me ater ao que é igual ao monogástrico. Mastigação, salivação, fase cefálica da salivação, né, plexos, tudo que a gente viu até agora tem aqui também. A gente vai se ater agora às diferenças que ocorrem aqui, com os monogástricos, a gente falou. Tá? O que é as diferenças? pH de estômago, se secreta uma saliva mais alcalina ou não, nesse caso aqui, ruminação. Né? Então aqui estão alguns ruminantes, só para ilustrar, né, para ficar bonitinho a nossa início de aula. Tá? A gente vai, vocês vão ver mais esses dois aqui debaixo, né? Talvez alguém tenha a sorte de trabalhar com uma girafa por aí. Tá? Aqui também existe na nossa região alguma coisinha. Né? Então tá. Bom, essa imagem eu já era para me ter tirado, mas eu resolvi deixar ela, porque eu gosto de frisar ela e mostrar para vocês que ela está errada. A imagem está errada, né? O rumen fica mais para o lado esquerdo do animal. Tá? Então, isso aqui é para o outro lado. Tá? Aqui o retículo, o omaso e o abomaso estão no outro lado. A gente consegue visualizar para cá. Os caras botaram a vaca virada, né? O fígado está certo, do lado direito também, está errado aqui. Tá? Então, é tudo lado direito isso aqui. Eles viraram, fizeram uma foto e viraram a vaca para ficar bonitinha e botaram os nomes depois, né? Mas na verdade não era essa a ideia. O rumen é para lá. Tá? Então, mas eu deixo só para justamente frisar isso aí. O lado de cá é totalmente, o lado esquerdo, quase que totalmente repleto pelo rumen, tá? Então, os restantes dos órgãos ficam mais à direita, né? Bom, mas enfim, só para ilustrar. Tá? Então, aqui nós temos o rumen, né? Que está nessa parte maior, tá aqui, também chamado de pança. Né? Mais ou menos é todas essas câmeras fermentativas ou pré-estômagos, né? O rumen faz mais ou menos parte de 80% disso. O retículo, que está aqui embaixo, pequenininho aqui, ó. Retículo mais ou menos uns 5%, omaso 8%, e a coalheira, né? Porque o coalho, o leite, né? Coalheira é aproximadamente uns 7 a 10% por aí, tá? Aí está mostrando para nós aqui uma setinha verde e a vermelha, o trajeto dos alimentos antes de ser ruminado e o trajeto dos alimentos depois de serem ruminados. Tá? Então, o alimento é ser ruminado verde, né? Então, pasto entra pela boca, esôfago, tá? Vai rumen, fica sendo processado no rumen, após cai no retículo, e do retículo, e somente do retículo voltam para a boca para a ruminação, certo? Do retículo retorna. Após a remastigação, a reinsalivação, né, que ocorrem na ruminação, esse alimento então é redeglutido e volta em vermelho e vai ganhar o resto do organismo do animal. Tá? Mais ou menos assim se comporta o conteúdo do rumen. Se vocês pegarem um copo d'água
né? Botar nesse copo d'água uns farelinhos, né? Botar areia, umas folhas, tá? Botar substâncias, grãos, por exemplo, né? Botarem grãos, botarem farelo, botarem folhas, gravetinho, tudo. Vocês vão ver que a parte sobrenadante vão ficar as folhinhas, né? E a parte mais abaixo, aquele elemento já mais grosseiro. Se botar areia e água e folha, vocês vão ver se a água na parte bem da borda da água no copo, bem sobrenadante, ficam as folhas e a areia desce. É mais ou menos isso que eu quero dizer para vocês, né? Na câmara fermentativa, os gases vão ficar na parte superior, né? O alimento ingerido hoje, né? Aquela ingesta recente, né? Tá mais nova, fica sobrenadando, e a partir do momento que esse alimento começa a ser mais quebrado, degradado dentro do rumen pelas ações que a gente vai ver em seguida, ele começa a ficar mais grosseiro, né? Uma ingesta mais grosseira, mais pastosa, e acaba ficando localizado mais na parte baixa das câmaras fermentativas, ou melhor, mais do rumen, né? Então, dentro do rumen seria mais ou menos isso, tá? Para a gente mais ou menos localizar o que está acontecendo. Bueno, processo alimentar, né, o processo digestivo desses animais é dividido em duas etapas, como está aí, que é uma mastigação seguida ou não de ruminação. Para haver ruminação, tem que existir algumas características no alimento. Se ele não tiver essas características, não existe ruminação. E a falta de ruminação, muitas vezes, vai causar muitos problemas patológicos, como, por exemplo, o timpanismo. Tá? Causar alguns problemas, destruição da própria flora, enfim. Então, não adianta a gente pegar um animal que é vegetariano, que é herbívoro, né, e querer alimentar ele com grão. Tá? Existe muita técnica, muita pesquisa para isso, mas o excesso, a gente sabe, mesmo que a gente queira dar um alimento ricamente em grãos, a gente tem que proporcionar a esse animal momentos de ruminação para aquela flora digestiva dele. Tá? Vamos ver isso aí com calma. Bom, tem essa mastigação inicial, né? A função dela é dar pedacinhos pequenos, né? Capaz de deglutir. Então, vai fazer a quebra do alimento e tem um tamanho ideal para ser deglutido. Também a gente tem que lembrar, né, da salivação, que vai incorporar, então, nesse alimento a saliva, né, a salivação vai fazer isso, para facilitar a deglutição, e principalmente aqui em ruminantes, para tentar, e consegue muito bem, manter um pH adequado nas câmaras fermentativas. Tá? A ruminação, o que é então? O movimento do alimento de dentro do esôfago e sequencialmente para a boca através de onda antiperistáltica. Então, esse alimento vai retornar ao esôfago e vai voltar para a boca, né? Vai vir uma onda de antiperistalse, uma onda retrógrada, fazendo a nova boca. A principal função da ruminação é reinsalivar e colocar mais bicarbonato nesse alimento. Exatamente, né? A ideia é tamponar e alcalinizar esse alimento, tá? Essa é a ideia, para proporcionar à flora algumas características que a gente vai falar agora, tá? Ó, a função é conferir ao alimento o tamanho que permita a deglutição, a mastigação inicial. A gente já falou isso no slide anterior, né? Mastigação inicial, tamanho para deglutição, mesma coisa, tá? E a ruminação? Então, o movimento, como estava escrito, do esôfago para dentro da boca, né, com um movimento antiperistalse. Como é que ocorre isso? Ocorre isso porque os ruminantes, nesses animais, através da evolução da espécie, ocorreu uma transformação, ou seja, uma modificação lá no tronco cerebral do centro do vômito que nós temos, né, para eles agora eles não têm mais o centro do vômito, eles têm o centro da ruminação. Então houve uma modificação evolutiva nesses animais, nessas espécies, transformando o antigo centro do vômito deles
em um centro da ruminação. Então, aqueles estímulos que para nós provocam vômito, né, enfiar o dedo na garganta, algum estímulo químico ou mecânico lá na mucosa do estômago, na mucosa do intestino, que para nós acaba produzindo vômito por causa de uma contaminação no alimento, neles vai causar ruminação, mas não por causa da contaminação, e sim por causa das características desse alimento, tá? Tamanho, né? pH. Então, nós vamos ver algumas características que vão fazer com que esse movimento de retorno do alimento à boca, ou seja, a ruminação aconteça. E a função da ruminação é, né, é uma regurgitação, então, né, a função é remastigar, reinsalivar, como disse o colega agora há pouco, então adiciona mais bicarbonato, né, e redeglutir. Tá? Vamos falar só do rumen. Bueno, vocês viram ali naquele primeiro, segundo desenho ali que tinha uma câmera, né? Para vocês que os gases ficam na parte superior, então o alimento do dia, né, mais vegetal, mais novinho, sobrenadando, e aquele mais pastoso, que já foi processado, vai acabar caindo para o fundo do copo, ou melhor, para o fundo do rumen, né? E esses gases produzidos, metano e CO2, são produzidos na fermentação, isso é uma câmara fermentativa, né? E quem já fez silo para fora, quem já trabalhou com silagem, sabe que a silagem produz gás, né? Silagem produz gás, e às vezes até a fermentação, né? A fermentação produz gás. Tá? E esse gás então acaba tendo que ser expelido, né? Então isso é uma matéria vegetal que está sendo processada por bactérias, fungos que estão ali simbióticos e vão ser processada então essa matéria vegetal formando algumas coisas e gás. Esse gás vai ser eliminado na erotação, tá? Gases primariamente vão ser eliminados lá na erotação. O que é erotação? Arroto. Então, a vaquinha vai soltar um arrotinho para soltar o gás, para liberar o gás. Dano em CO2. Tá? Mais ou menos 40% das horas do dia o animal passa ruminando. A hora que está ruminando, não está se alimentando. A hora que está se alimentando, não está ruminando. Tá? Então, ele faz uma coisa, depois faz outra. Essa motilidade, né? Existe uma motilidade, né, mediada por mecanorreceptores, plexos da parede do rumen, e cada motilidade, cada onda que a gente vai ver daqui a pouco, que movimentos do rumen, dura mais ou menos 1 a 2 minutos e cessa. Daqui a pouco passa um tempo, 1 a 2 minutos e volta de novo. Interessante, a produção de saliva do animal de 150 a 200 litros por dia. Então, aquele ruminante que às vezes está meio curioso, está no campo e acha uma laranja, resolve engolir a laranja fica trancada no esôfago, já vamos ter 2 problemas nesse animal. Né? O primeiro é que ela não vai estar deglutindo saliva. Se não deglute saliva, não vai vir um bicarbonato para dentro do rumen, não vai tamponar, nós vamos levar esse animal a uma acidose. O segundo, que são 150 litros mais ou menos de saliva produzidas em um dia. Se esse animal ficar ali umas 10 horas com esse negócio, trancando, né, uma laranja dentro do esôfago, ele não vai deglutir essa saliva. Ele vai ficar babando e jogando fora isso aí. O animal vai perder cerca de, sei lá, 70, 80, 100 litros d'água, tá? Causando, então, nesse animal, uma desidratação. Então, tem que cuidar muito desse tipo de coisa também. Bueno, algumas informações só, né? Interessantes. Os nomes que o pessoal usa por aí, né? Bucho, pança, né? Rumen, pança mais na região da fronteira, no Uruguai, o pessoal chama muito de pança. Né? 80% do volume de tudo, né? Que a gente de todo o estômago, né? Todos os pré-estômagos, né? Ocupa quase todo o lado esquerdo da cavidade abdominal. Tá? Em bovinos adultos pode ter até mais ou menos 200 litros. Em caprinos e ovinos, de 20 a 30 litros. Proporcional, né? Isso sim é interessante, gente. Ó. As câmeras de fermentação, né? Para fermentar e para ter uma fermentação adequada, para que ocorra fermentação ideal, existe que existir um meio anaeróbico, então sem oxigênio, um meio anaeróbico, a temperatura dentro das câmeras, tá?
tem que ser de mais ou menos entre 39 e 40, 42 graus, que é uma temperatura corpórea, e a gente sabe que a fermentação acaba elevando a temperatura e vai ficar mais ou menos nisso. Tá? Até porque a gente já viu nas aulas práticas que elevando a temperatura, a capacidade de algumas enzimas digestivas cai, certo? Aqui a gente não vai ter tantas enzimas, mas pode ocorrer morte de flora bacteriana, tá? E o pH ideal em torno da neutralidade, 7, 6 e 8, podendo cair dependendo da alimentação e também subir, eu tenho que arrumar isso aqui, subir, e às vezes se encontra em alguns trabalhos até pH em torno de 8,1, 8,2 em vacas de leiteiras de, assim, de aquelas vacas que extremamente produtoras, assim, ao extremo, tá? Com alimentação bomba para produzir tudo o máximo que puder. Então pode chegar a 8, 7,8 aqui, tá? Olha aqui que bonitinho. Tá? Bem, então, os movimentos, né? Movimento da parede do rumen com auxílio dos músculos papilares, os pilares, né? Os pilares aqueles, né? Então vai acontecer o quê? Esses movimentos que vocês estão vendo, que ocorrem, essas contrações, né? E aí lá na anatomia, se quiserem cobrar de vocês a curvatura maior, curvatura menor, prega tal, eu não vou cobrar nada de vocês aqui. Lá, se o professor quiser saber qual é o tipo de mucosa, a prega maior, prega menor, saco ventral, saco dorsal, ele cobre lá. Tá? Aqui eu quero só que você saiba que existem movimentos semelhantes ao que está acontecendo aqui, que vão durar cerca de, por um minuto, umas de 1 a 2 contrações por minuto. É uma contração primária que vai se extinguindo por todo o órgão, tá? Que dura cerca de, mais ou menos em um minuto, a gente vai ter 1 ou 2 contrações. Tá? E elas já servem para ajudar, de certa forma, uma quebra mecânica. Não é tão eficiente mecanicamente, mas é para misturar esse conteúdo que está aqui dentro e fazer com que esse conteúdo consiga tocar na mucosa. Tá? Se esse conteúdo conseguir tocar na mucosa, revolvendo o conteúdo também, para que o gás que está sendo formado dentro do rumen consiga subir e se alojar na parte mais dorsal, certo? Para quando tiver um movimento, ó, esse gás que está aqui, ó, consiga ser erutado. Né? Então está o gás lá, uma onda, movimentou, parará, parará. Daqui a pouco a gente consegue trazer todo o gás que está ali dentro, ó, erutação, sai para fora. Tá? Então é mais ou menos essa ideia. Aqui fala triturado mecanicamente. Não tem tanta ação assim, não. Tá? Ó, a principal função é tentar movimentar para que o conteúdo passe, tenha contato com o máximo de mucosa para facilitar a absorção. Tá? E a gente vai ver como é que acontece. Facilitar a absorção e esse gás que está sendo produzido aqui embaixo, na fermentação, consiga chegar à parte mais dorsal e ser erutado, ser arrotado, certo? De novo aqui, ó, então vai passar e erutou. Pum, sai o gás para cima, tá? Eu falei para vocês que tocar no máximo possível da mucosa esse conteúdo para facilitar a absorção. Diferente do que acontece em monogástricos, onde em monogástricos o estômago não tem uma capacidade absortiva, né? O nosso estômago não absorve. Quem absorve é o intestino. Né? Aqui, em fermentadores, em ruminantes, que nós estamos falando, a mucosa do rumen, do retículo, do omáse e do abomáse são, sim, absortivas. Principalmente rumen e retículo. Rumen e retículo, os dois juntos formam a maior quantidade, maior capacidade fermentativa e maior câmara fermentativa, por assim dizer, e onde temos maior capacidade de absorção. Absorção de quê? Já vamos ver. Bueno, dentro disso aqui, né, dentro das câmaras fermentadoras, nós vimos ali, então, o gás que está em cima, o conteúdo do pasto de hoje, né, e o conteúdo do pasto de ontem, né, que foi pastado, foi alimentado hoje, foi ontem, né, e vão se movimentando aqui dentro. Tá? Dentro tem água também, lógico, e, ai meu Deus, eita feio, e
Dentro disso aí, principalmente, temos alguns serizinhos, que são os micro-organismos, ou a microbiota ruminal, formada por bactérias, fungos e protozoários. Bactérias, fungos e protozoários. E essa microbiota é que vai fazer simbiose com o animal e fazer a parte enzimática para o ruminante. O ruminante não produz algumas enzimas, não tem produção de enzimas digestivas, tá? Aqui. Então, esses serzinhos aqui, os micro-organismos ruminais, é que vão fazer essa ação digestiva, e aí, do que restar dessa ação digestiva, a mucosa do rumen retículo absorve. Vamos ver como é que funciona. O que mais? Permite aproveitar os nutrientes contidos no alimento fibroso e grosseiro. Claro, porque alimentos vegetais possuem uma camada de celulose, né? E aí temos na aula de amanhã, vamos falar sobre a aula prática de celulose, vocês vão ver que enzima que quebra proteína, proteases, tripsina, quimiotripsina, peptidases, enfim, não quebram celulose. Lipase não quebram celulose. Isso mesmo, Guilherme. O que quebra a celulose é a celulase. Nós não produzimos. Tá? Então, quando a gente come uma folha de alface, a gente absorve muito pouquinho. Mas é a fibra mesmo, ajudar na digestão. Absorve muito pouquinho, por quê? Porque tem uma membrana de celulose que protege o alimento. Então, aquela parte que na mastigação você consegue rasgar, aquele rasgadinho que dá na folha, aquele na parte lateral, onde houve o rasgo, onde houve o corte da folha, aquilo ali, aquele localzinho ali, talvez alguma enzima digestiva de vocês atue em cima daquele local, aproveitando alguma proteína que tem ali, alguma carboidrato que possua ali, tá? Mas a maioria da folha a gente não aproveita nada. Quem faz quebra de vegetal é a celulose, da celulose, né? É a celulase, né? Então nós não temos elas. Essas bactérias, cadê elas? As bactérias conseguem fazer a quebra. As bactérias celulilolíticas, ou também chamadas, outro tipo de bactérias, são hemicelulilolíticas. Essas duas classes de bactérias, que quebram celulose e hemicelulose, elas conseguem destruir totalmente o vegetal e expor, então, tirar a proteção de celulose desse conteúdo e, assim, deixar os nutrientes livres para ser processados. Tá? Ó, os micro-organismos são essenciais para a fermentação e digestão. Se não tiver eles, não tem fermentação. Se não tem fermentação, não tem digestão. E se não tem digestão, não tem absorção. Tá? Sedar após o nascimento se envolve nas primeiras semanas de vida. Lógico, o animal, quando está dentro do útero, quando está dentro da placenta, ele é um animal, ele é estéril, né? Não tem bactéria. Então, o animal nasce estéril. Rumen, retículo, omaso, abomaso, esses animais, não tem bactéria, não tem protozoário, não tem fungo. Os primeiros dias o animal só se alimenta de leite. Tá? Aí toca a boca na teta da mãe, se contamina um pouquinho, daqui a pouco começa a brincar, bota uma graminha na boca, 2, 3 dias, 5 dias, 10 dias, e lentamente começa a colonização de algumas bactérias, de fungos, fungos tá lá, e protozoários, tá, neste animal. Então, uma coisa lenta, vai demorar alguns dias, vai crescendo lentamente, que o animal nasce estéril. Então, tá aqui, ó. Tá? RR é rumen retículo, o A, que é a bolinha, cadê a bolinha? Tá aqui a bolinha, é abomaso, e o triângulozinho, o quadradinho aqui, é o O, que é o maso. Tá? Então, rumen retículo, abomaso e omaso. Rumen retículo, omaso e abomaso. O abomaso é um estômago verdadeiro. Então, o desenvolvimento dos estômagos, né? Ó, quando nasce, dia 0, dias de vida, tá? Percentual do órgão, dias de vida. Quando nasce, ó, rumen retículo, não tem quase capacidade de nada, né? Opa, o rumen retículo tá aqui. É esse aqui a seta. O rumen retículo não tem quase capacidade de nada. Né? O abomaso
é o mais desenvolvido. Com o passar dos dias, e vão passando dias, o abomasio vai diminuindo a sua ação, rumen e retículo vão sendo mais desenvolvidos, até chegar lá por 30, 40 dias, mais ou menos, já estão quase plenos, e a partir de 50 dias, é só eles praticamente que atuam. Né? O abomasio não tem quase que função nenhuma. Tá? Digestivo, certo? Então, lentamente acontece isso. Por quê? Porque a colonização de micro-organismos nessas câmaras começa do zero. Ele não tinha nada, nasceu, não tinha nada. Ah, nasceu, daqui a pouco bota a boca na teta da mãe, tá suja, tá? A mãe deita, suja na grama, na terra, ele bota a boca, vai se colonizando. Vai passando os dias, vai se colonizando. Certo? Como é que a bactéria atua? Da mesma forma que as enzimas que eu mostrei para vocês nas aulas de monogástrico. Como é que ela atua? Então está aqui a bactéria, um quadradinho aqui que seria uma porção alimentar, uma partícula de alimento, tá? E as bactériazinhas ao redor. E eles vão atuar na periferia desse conteúdo, digerindo, quebrando, até que esse conteúdo fique bem quebradinho, né? E sendo assim, né? Ali está todo quebradinho, fareladinho já, né? E aí depois disso, podendo ou não ser absorvido. Tá? Então, ocorre da periferia. Periferia. Então, quanto menor a partícula, mais fácil para ação e digestão das bactérias. Tipos de bactérias, né? Tem muitos, né? Fermentadores de celulose, fermentador de açúcar e amido, do ácido lático, deaminadoras, metanogênicas, né? Deixa eu ver se tem mais para baixo, não. Tirei as que tinha embaixo. Ou diminuir esse quadro, ele era maior, acho que eu tirei alguns. Tá? Tem mais que isso, tá, gente? Tem bem mais. Tá? Então, os fermentadores da celulose, né? Aqui está o nome delas, bactérias succinogênese, Butyrio vibrio fibriloses, lovens, meu Deus, Ruminococcus flavilofancis, e aí vai. Na prova de vocês, eu vou botar o nome aqui e deixar os tracejadinhos para vocês escrever, tá? Não vou sacanear. Saber o nome da bactéria, não precisa, tá, gente? Tô brincando. Tá? Principais tipos de final, né? Produto final. Ácido acético, ácido cínico, butírico, fórmico, lático, né? Propiônico, valérico, tá? Butírico, tem mais isobutírico, isovalérico, metano, as metanogênicas em forma de gás. Tá? Então, nós temos uma infinidade de tipos de ácidos, tá? ácidos, aqui a gente vai chamar de ácidos graxos voláteis, e esses ácidos graxos voláteis são os tipos acético, succínico, butírico, fórmico, lático. O fórmico, quem é que mais produz ácido fórmico? Formiga. Né? Por isso que arde, dorme, arde, queima, porque é ácido. Né? Quem mais produz? Quem é que come formiga? Japonês? Não, tamanduá. Japonês também, né? Japonês também. Tamanduá, muito bem. Isso aí. Por que tamanduá come formiga? Porque gosta de sentir a língua ardendo. Não, porque apesar de ser um monogástrico, o tamanduá tem uma deficiência de ácido clorídrico. E evolutivamente, ele aprendeu que se ele comer formiga, essa formiga tem ácido fórmico e vai ajudar na digestão dele. Mas o tamanduá come outras coisas com aquela boquinha? Às vezes come pequenos vegetaizinhos, pequenas frutinhas, né? Comer uma pitanga aí, uma pequena fruta, um pequeno, como é que se diz, bichinho, esses cascudinhos, bichinho da luz, essas porcariazinhas. É lógico que ele já aprendeu e se especializou em comer formiga, né? Por causa do ácido fórmico, que vai ajudar até a digestão da própria formiga e de outros conteúdos que ele venha a se alimentar. Tá? Succínico, o que mais que tem aqui? Lático, tá? Enfim, nós temos uma variedade muito grande de espécies de bactérias que têm capacidade de quebrar, então, como a gente viu aqui, quebrar o conteúdo, tá? E com isso produzir
ácidos graxos voláteis. E aqui diz assim, ó, o micro-organismo absorve parte dos nutrientes dos alimentos para sua própria manutenção. E eu vou dizer assim, não é parte, é quase que todos. Quase que 100%. Se não for 100%, está muito perto disso. Tudo que a vaca, eu vou falar vaca, tá? Tudo que o ruminante, tá? Seja ruminante bovino ou caprino, enfim, tudo que esse animal se alimentar, pastar, comer ração, comer farelo, tudo que ele se alimentar, praticamente 100% ou quase isso, é para alimentar esses carinha aqui, tá? Então, vai lá, pasta, aveia, azevém, bota da ração, bota farelo, bota, enfim, o que tu quiser dar para esse animal. Quem vai se beneficiar disso são os micro-organismos que estão vivendo dentro da câmara fermentativa. Ou seja, bactérias, fungos e protozoários. Esses animais vão usar, esses micro-organismos vão usar esse conteúdo alimentar para eles, para se alimentarem, para crescerem, para se reproduzirem, para se multiplicarem, para irem no shopping passear, para ir no cinema assistir cinema, quer dizer, eles vão usar para eles. É deles. O resto que sobra da fermentação, da digestão, que é o resto que é a excreta deles, é ácido graxo volátil. Então, tem um mecanismo simbiótico onde o ruminante se alimenta, né? Aqui a forragem, ó, forragem, fibra, né? O ruminante se alimenta, tá? E os micro-organismos, tá? Pegam esse alimento, digerem esse alimento, utilizam todos os nutrientes desse alimento, se ele é rico em proteína, se ele é rico de lipídios, se ele é rico em carboidrato, utiliza esses nutrientes para eles passear, para eles viajarem lá dentro, irem no cinema, ir no shopping, fazer compra, enfim, tá? Para eles fazer o que eles quiserem. O resto do metabolismo deles é ácido graxo volátil. Aquilo que depois que eles comerem, eles não querem mais, é ácido graxo volátil. Ou seja, não é isso, tá? Mas vulgarmente falando, é a excreta desses micro-organismos é ácido graxo volátil. Ou seja, o cocô do micro-organismo é o ácido graxo volátil. Tá? Vulgarmente, bem chulamente falando, para entender, é isso. Tá? Então, que o micro-organismo elimina do metabolismo da digestão deles, é o que vai ser ácido graxo volátil. E é esse ácido graxo volátil, que vai estar aqui, que vai ser absorvido pela mucosa do rumen retículo, que dá para o animal as mesmas, ou quase as mesmas funções que a glicose dá para a gente. Vai dar energia, vai formar ATP e vai dar energia para o animal. Tá? Por que isso aqui está aqui? Esse slide está meio fora de ordem. Está meio fora de ordem. Depois eu volto nele. Tá? Desenvolvimento de papilas ruminais. Aqui é só para dizer, né, que alimentos concentrados, né, as papilas normalmente são maiores em maior quantidade. E se o alimento for volumoso, concentrado é ração, tá, gente? Milho, farinha, tá? E volumoso é aquele feno, é a matéria vegetal em si, né, que está como mais seco, né? Mas pode ser matéria vegetal, qualquer matéria vegetal, né? Tá? Vai dar mais produção de acetato, redução das papilas, né? E uma distribuição menos uniforme. Pouco interessa isso aqui, o que mais interessa é outras coisas. Depois eu volto naquele slide lá, que ficou meio fora de contexto, aquele slide da ruminação, tá, gente? Modificações na dieta, né? Interferência no padrão de fermentação. Olha aqui, ó. Tá? Uma vaquinha holandesa, comendo volumoso, uns cordeirinhos aqui, comendo ração, né? O volumoso, tanto para um quanto para o outro, né? Tá, espécies diferentes, mas a proporção é muito semelhante. O volumoso, e uma coisa que eu quero falar depois aqui. O volumoso, né, vai me dar uma proporção de ácido acético ou acetato muito maior, ó, muito maior, de 60%, 70% de acetato, do que o concentrado, cerca de 45%,
e o concentrado me dá uma proporção de propionato maior. Parece pouquinho, mas qualquer 1, 2, 3% aqui já vai se refletir na produção de carne ou de leite para mais ou para menos. Tá? Então, animais que vocês querem uma produção de leite, produção leiteira, por isso tem uma vaca holandesa aqui, né? A produção leiteira, a preferência é para volumoso, que esse volumoso vai provocar um aumento na produção de acetato, depois a gente vai ver por quê, tá? E com isso, um aumento da gordura do leite, aumento do volume de leite produzido. E o concentrado te dá uma diminuição do acetato e um aumento do propionato, que vai aumentar a formação de músculo, né, carne para o animal. Tá? Então, mesmo ruminantes de espécies aprimoradas para carne, né, vamos dar para eles uma proporção de ração, né, a mais do que de vegetal. Tá? Mas não só ração, tá, gente? E não só. O animal é herbívoro. Se deixar só aqui, ele não tem problema nenhum. Agora, se deixar só aqui, ele vai ter muito problema. Certo? Por que isso? Então tá aqui, ó. Volumoso, concentrado. Dietas com alto teor de fibra, né? Alto volumoso. O que acontece com esse animal que tem dietas com alto padrão, alto teor de fibra? Acontece isso, tá? Primeiro, esse animal tem uma mastigação excessiva, mastiga, especialmente se for um feno, se for uma coisa mais seca, mastiga, para quê? Para conseguir umedecer, para conseguir salivar bem, para conseguir deglutir. Quebrar, porque está seco aquele negócio, né? Então ele vai ter mastigação para quebrar bem, conseguir deglutir, e com essa mastigação para quebrar bem e conseguir deglutir, incorpora bastante saliva. A saliva de ruminante é rica em bicarbonato e chega a ter um pH até 8,82. Tá? É muito bicarbonato. E como vocês viram ali, cerca de 200 litros por dia um ruminante consegue produzir. Bovino, né? Bovino. Tá? Bom, então mastigação excessiva, ativação de mecanorreceptores bucais, salivação também alta, né? Muita salivação. Com a salivação, incorpora alcais, ou seja, bicarbonato, o pH fica de neutro até para mais, né? Fica para alcalino às vezes, tá? E pH no rumen, porque vai ser deglutido, né? Provocando ou facilitando a produção de bactérias celulolíticas que gostam de viver nesse meio mais de neutro para alcalino. E aí que essas bactérias celulolíticas quebram a celulose, certo? E com quebra de celulose a gente tem maior produção de ácido acético, certo? Também, com teor de fibra alta, grande volume nos pré-estômagos, ativação dos receptores de tensão, né? Isso faz com que salive mais ainda, incorpore mais bicarbonato, de glúten, tampone o rumen, tá? E esse conteúdo no pré-estômago também provoca motilidade dos pré-estômagos, o que vai provocar mais salivação. O conteúdo esse nos estômagos, nos pré-estômagos, né, vai provocar ruminação, o que vai fazer a regurgitação, e aí remastigação, ressalivação, mais produção de alcais, mais bicarbonato. Essa mesma ruminação, né, então o animal vai estar ruminando, ativando receptores bucais, provocando mais salivação, enfim. Então, ou seja, esse quadro aqui para nós está mostrando que conteúdos volumosos ou fibrosos, ricos em fibra, provocam aumento da salivação. Isso, exatamente, Glenn. Por isso. Aumento da salivação, tá? Para alcalinizar, neutralizar ou deixar até um pouco alcalino, que favorece a vida de bactérias celulolíticas e provocar, então, com isso, maior produção de ácidos graxos do tipo acético, e esses ácidos graxos acéticos que vão dar a gordura e incorporar a produção de mais leite. Como o nome está dizendo, é ácido graxo, seja ele ácido graxo acético, ácido graxo propiônico ou ácido graxo butírico, o ácido graxo é ácido. Se ele não for tamponado, ele vai acidificar. E se acidificar, cai o pH do rumen. E a acidez do rumen acaba matando a própria
flora. Então, o teor ácido, lembra de rumen, de estômago de monogástricos, que eu disse para vocês que o ácido clorídrico ele é um antisséptico, que ele mata as bactérias que estão lá, porque o ácido acaba destruindo essas bactérias. É a mesma coisa. Se nós produzirmos muitos ácidos, tamponar eles, e esse pH começar a cair, esses ácidos graxos vão ter a mesma ação, vão acidificar e com isso vão tornar-se esse ambiente mais asséptico, ou seja, vai começar a matar as próprias bactérias, ou seja, vai matar a microflora ruminal. Então, por isso que a gente tem que manter o rumen num pH de neutro, no máximo deixar cair a 6, também não deixar subir muito mais que 8,5, tá? Mas vai ficar sempre ali a 6 a 8, 8 e pouquinho. Mais que isso ou menos que isso é prejudicial. Começa a morrer bactérias, fungos e protozoários. E aí, se não tem bactéria, fungo e protozoário para esse animal fazer a digestão, ele não tem mais nutriente, não adianta ele comer. Tudo que ele comer não vai ser digerido. Quem faz a quebra são essa microbiota, certo? Dieta rica em concentrado. Não tem, então, ó, menos, menos. Ó. Pouca mastigação, menor ativação dos microreceptores, menor salivação, menos álcool, menos carbonato, né? Do que leva um pH ácido. Tá? Menos salivação. Ó, não tem conteúdo grande no pré-estômago, então não vai ter ativação de tensão, não vai ter. A motilidade vai ser reduzida nos pré-estômagos, né? Então não vai ter estímulo para salivação. A mesma coisa, ó, não tem ruminação, ó, tá, tem um X ali, opa, tem um X aqui, né? Textura macia no seu estômago, não tem nada grosseiro. Então não estimula a ter ruminação. O alimento não é regurgitado, não é ruminado, né? Não tem nada disso. Então, se é fácil de deglutir e já cai lá embaixo, né? Lembra do copo que eu quis fazer com água, a areia e folhinha, né? Já cai lá para baixo, já chega lá no retículo e já ganha um omase e vai embora. Tá? Então, o que acontece? Rico em concentrado, tem pouca salivação, o pH se torna ácido, porque tem pouca incorporação de bicarbonato. Com o pH ácido, vai viver melhor bactéria amilolítica, vai acabar morrendo muita bactéria celulilolítica, né? E vai crescer mais esse tipo de bactéria. E esse tipo de bactéria né? Amilolítica, quebra amido. Né? E aí o que acontece? Maior produção de amido, com maior produção de propiônico, né? E o propiônico é que vai nos dar o propionato, incorporação de proteína, tá? Síntese de proteína depois lá no fígado desses animais para geração de músculo. Então, animais que têm a... E aí não adianta, você também tem que ter aptidão genética, né, gente? Não adianta você pegar uma holandesa e dizer, vou fazer carne com esse bicho. Aí pega uma vaca, um terneiro holandês, né? E aí dá-lhe concentrado, gasta a ração com esse animal, ele não vai ter o mesmo rendimento de carne que um charolês. Não adianta. A aptidão dele é essa. É leite. Tá? A mesma coisa pegar um charolês e agora vou transformar esse animal em um produtor de leite, uma vaca charolesa, e vai produzir uma produção de leite. Não vai produzir os 25, 30 litros de uma holandesa. Não vai. Vai produzir 5, 7 litros. Por mais de volumoso, de melhor qualidade, não vai. Tem aptidão. Além do manejo nutricional, a gente tem que pensar muito na aptidão genética desse animal. Se tem uma aptidão genética e uma genética boa, aí sim, vamos fazer um manejo nutricional e é esse manejo nutricional que você faz. Você balanceia o conteúdo de uma maneira que ele vai produzir mais leite ou mais carne, certo? A absorção ruminal. Então tá. Então, esse rumen tem que ser um ambiente anaeróbico, né? Tem que estar numa temperatura de 39, 41 por aí graus. Tá? Tem que ter um pH próximo à neutralidade. Né? Tem que possuir a microbiota e tem que ter matéria vegetal. Certo? Para mim fermentar, tem que ter a microbiota e a matéria vegetal. E tem que ter um ambiente para essa microbiota e essa matéria vegetal serem fermentadas. Ou seja, qual é o ambiente ideal? Anaerobiose, ter temperatura e pH em condições adequadas. Tá? Então, como é que ocorre? Ó? Tá? Então, o que é que acontece? Seja lá o que o animal
que comeu, seja lá o que comeu, né? Tá aqui, ó, celulose, hemicelulose, pectina, frutazanos, amidos, enfim. Tudo que o animal se alimenta, tudo que o hospedeiro, vou dizer assim, né? O ruminante se alimentou, vai cair no rumen, certo? Vai cair no rumen. E aqui em azulzinho, ó, esquematizando, por exemplo, a bactéria ou fungo ou o protozoário, tá? Vai ser metabolizado por esse micro-organismo. Esse micro-organismo vai quebrar tudo isso aqui, vai formar glicose, por exemplo, e a glicose é para uso dele, micro-organismo. O azulzinho vai usar para ele usa para ele passear, ele tirar férias no Caribe, enfim, para ele. Ah, o resto que sobrou do metabolismo desse animal é o ácido graxo. Ele elimina esse resto, assim como a gente elimina muito resto de muita coisa. Então esse resto é eliminado. Esse ácido graxo, né, esse piruvato, né, é o ácido graxo pirúvico, né, então ele elimina o piruvato, tá? E esse ácido graxo, então, é o que vai ser absorvido e utilizado pelo ruminante. Então, de tudo isso aqui, né, tudo isso aqui, o animal vai receber o ácido graxo volátil. Diz aqui, sistema geral da absorção de carboidratos por bactérias ruminais. A degradação de todos os carboidratos origina um produto final comum, o piruvato, que é precursor dos ácidos graxos voláteis. Tá? E aí nós vamos produzir ácido graxo volátil, e aí sim, o ácido graxo volátil vai ser utilizado pelo hospedeiro, ou melhor, pelo ruminante. Tá? E como é que é absorvido isso aí? É absorvido pela parede do rumen. Então, os ácidos graxos produzidos, né, que é o produto do metabolismo microbiano, quer dizer, e eliminado pela microbiota, vai passar pelo epitélio por difusão pela parede ruminal, né, pela parede do rumen, difusão, ou seja, onde tem mais, onde tem menos. Dentro do epitélio, a gente viu que tem as mucosas, submucosa, tem as papilas, tem vasos sanguíneos, né? Então vai entrar no sistema vascular, vai ser conduzido pelo sistema porta-hepático para o fígado. E aí o fígado, rota de metabolização, né? Você vê lá em bioquímica, lá síntese proteica, síntese lipídio no fígado. Tá? Então, todos esses ácidos graxos voláteis vão ser depois no fígado sintetizados e vai ter a proteína animal, né? Então, aqui o fígado do animal que vai produzir a sua proteína, o seu lipídio, a partir dos ácidos graxos voláteis, que são o produto do metabolismo microbiano. Tá? Proteínas. Ó, proteínas e outras fontes de nitrogênio, ureia, isso é uma coisa muito interessante do ponto de vista econômico, financeiro para o produtor, né? Proteínas e outras fontes de nitrogênio, como ureia, amônia, podem ser utilizadas para a síntese de proteína microbiana. O que é isso aqui? Ó? Todo mundo já deve ter se perguntado que por que proteína melhor, por que ração de cachorro e de gato é infinitamente, né? Não vou dizer nem o Glênio que sabe disso, né, Glênio? É muito, 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 muito mais cara que ração de vaca. Né? Por quê? Por que a ração para gato e cachorro custa um pacotinho de 2 quilos, às vezes é cento e tantos reais? E uma ração para vaca, para ruminante, né, tu compra 50 quilos pelos mesmos 100 reais. Por que isso? Porque para carnívoros monogástricos, né, e por quê? Porque o conteúdo mais caro em uma ração, a coisa mais cara que tem para formular uma ração é a proteína. Tá? E dentro dessa proteína, às vezes você pega um saco de ração e diz assim, 30 reais, saco de 10 quilos, contendo 40% de proteína. Aí vocês pegam lá 200 reais, um saco de 5 quilos, contendo 38% de proteína. Ah, mas tem menos proteína. Qualidade da proteína. Uma coisa é proteína de origem de casca de arroz, né? E outra coisa é proteína de carne, proteína vinda de uma proteína de fácil absorção, uma proteína de alto valor metabolizável. Né? Então, uma proteína de carne, uma proteína para carnívoros, né? Cães e gatos, se usa peixe, né? Farinha de carne, farinha de peixe. Dependendo da ração, vocês vão pagar
pelo valor da proteína. Então, às vezes o cara compra uma ração, o cachorro come 2 kg e faz um cocô que pesa 5 kg. Né? É pura fibra e a própria proteína de baixo valor, baixo valor metabolizável. Não adiantou para nada. Né? Aí tu compra uma outra ração, o cachorro come 2 kg, o cocôzinho dele tem 100 gramas, tudo foi absorvido. Tá? Então a qualidade da proteína e existência de proteína dentro dessa ração. Por quê? Porque para ruminante, né, o animal, né, ele consegue sintetizar proteína microbiana a partir de outras fontes, como o nitrogênio, que pode ser a ureia ou a amônia. Né? Então, tem aquele tal do nitrogênio não proteico, NN. É. O nitrogênio não proteico, né, gente? Tá? Então, esse, do ponto de vista comercial, do ponto de vista econômico, você sai barato uma ração, porque tu pode dar ureia para esse animal e ele transformar isso em proteína. Tá? Então, a síntese de proteína microbiana pode ser dada a partir da ureia. A microbiota sintetiza proteína a partir da ureia. Já nós não conseguimos fazer isso, o cachorrinho também não. Não adianta dar ureia para o cachorro, ele não vai produzir proteína. Tu tem que dar proteína de alto valor energético e cara. É cara. Tá? Assim, a ureia pode ser secretada para dentro do rumen pelo sangue e deglutição da saliva. Né? Então, ela pode ser do sangue, daí ela vai ser liberada na saliva e vai entrar para dentro do rumen. Bovinos e ovinos podem secretar dentro do rumen até 80% ureia no fígado. 32% do que, Glênio? Proteína? Para cão? Sim, proteína. Isso. Ó, rumen, tá? Os movimentos, né? Ureia, tá? Então, dependendo da fonte da ureia, o nitrogênio, né? Tá? Ela vai se ligar ao esqueleto de carbono e produzir proteína microbiana. Tá? O excesso dessa amônia vai ser levado para o fígado, que vai ser eliminado ou na urina, tá? Ou vai para a glândula salivar para tamponamento, forma bicarbonato. Tá? Aqui a gente consegue ver bem, ó. Tá? Então tá aqui, ó, um triângulozinho mostrando para vocês proteína verdadeira, né? E no nitrogênio não proteico, NPN, né? NNP, né? Nitrogênio não proteico, tá? Em português, NNP, nitrogênio não proteico. Isso aqui é uma fonte de nitrogênio. De toda a proteína que o animal recebe, aqui tem um rumen, né? Tem um rumen, tá? Então aqui está a cabeça do animal, aqui está o posterior do animal, né? Intestino, tá? Todo o alimento que o animal absorve, ó, todo o alimento que o animal absorve, mais ou menos 40%, ó, mais ou menos 40% escapa da ação, da quebra, tá? Realizada pelas bacterias, pela microbiota, né? Tá aqui bactéria, mas toda microbiota. Mais ou menos 40% escapa. Tá? E esse 40% que escapa vai adiante no intestino, né? Absorvido, então, lá na digestão do intestino. Ó. Lembrando que o que nós estamos falando aqui é aproveitamento dentro da câmara fermentativa. Esse animal tem todo o trato intestinal depois ainda, para fazer a mesma coisa que a gente faz. Né? Então, eles são muito mais eficientes que a gente. O nosso estômago não absorve. O estômago, né, os pré-estômagos dele, sim, e fermentam e absorvem. Mas, enfim, de toda a proteína utilizada na alimentação, seja ela uma proteína verdadeira ou fonte de nitrogênio, cerca de mais ou menos 40% escapa, tá? Escapou. Esse escapou, não vai se transformar em fezes, né? Vai ser processado no intestino. Tá? Um pouquinho pode ser perdido, tá? Mas mais ou menos 35, 30 e poucos por cento vai ser absorvido aqui. A perca é muito pouca. Tá, vamos nos ater o que interessa. Então, os 60% que são utilizados aqui pelas microbiotas, né? Então, a microbiota vai utilizar essa proteína do alimento, 60%, né? Vai gerar amônia, tá?
Então vai gerar, então vai pegar essa amônia, né? Tá? E a bactéria então vai quebrar, vai produzir energia, e o over de amônia, né? Então vai produzir a proteína bacteriana, né? E essa proteína bacteriana tem duas maneiras de ser absorvida que eu já volto nela, tá? O over, quer dizer, o excesso de amônia, ó, vai ao fígado, como estava no slide anterior, tá? Um pouco é excretado na urina, faz xixi, vai amônia, e um pouco vai para a saliva, para através do bicarbonato, né, para formar então bicarbonato e tamponar o rumen para manter ele num pH ideal para a vida dessas bactérias. E essas bactérias então vão utilizar a amônia para síntese de proteína microbiana. A proteína microbiana vai gerar ácidos graxos voláteis que vão ser absorvidos na mucosa, principalmente ácidos butírico e propiônico, né, que vão dar depois, na absorção pela mucosa e indo até o fígado, a produção de aminoácidos, né, e proteína integrais para o animal. Além disso, as bactérias têm um tempo de vida, vão morrer uma hora, né? Mesmo que elas não são eternas, mesmo que o ambiente esteja ideal para elas, uma hora elas vão morrer, vão ficar velhinhas, vão ter os netinhos, bisnetos, e uma hora elas morrem. E essas bactérias mortas, elas também vão ser conduzidas ao intestino. O ideal é por aqui, né, gente? Tá passando lá, é só um esquema, tá? Clomazo, abomazo, intestino. Tá? Mas faz a conta que é aqui. Tá? Então, ela sai do rumen, retículo, omaso e abomaso e vão ao intestino. E essa microbiota no intestino também vai ser digerida e também vai ser processada, e essa bactéria vai ser absorvida, formando também, né, depois, sendo absorvida e formando também, né, absorção no fígado, pelo sangue para o fígado, formando também depois lá no fígado aminoácidos e proteínas. Certo? Então, eles têm essa capacidade. Então, a bactéria é útil em dois momentos, tanto na produção de ácidos graxos, como também quando ela morre, ela é absorvida e reutilizada. Ela entra na circulação sanguínea, né? Não a bactéria inteira, né? Morta e digerida. Né? Então, os seus nutrientes, é um ser biológico, né? Tá? Então, isso aí que acontece. Ó, carboidratos agora, falei de proteína, né? Carboidrato é a mesma coisa. Ó, carboidratos, tá? Então, o carboidrato entra, ó, tá no rumen, dentro do rumen, né? Então, tá aqui o micro-organismos. Algum pouquinho escapa, né? E esse pouquinho que escapa, vamos fazer aqui, ó. O pouquinho que escapa, né? Um pouquinho que escapa aqui, ó, vai para o intestino grosso, né? Vai ser eliminado. E um pouquinho, né, absorção de açúcares pela proteína microbiana, tá? Ó, os ácidos graxos vão usar a grande maioria dos carboidratos, produzindo metano e CO2, que vai ser erutado. Tá? CO2 e metano, os gases, e os ácidos orgânicos, ou melhor, ácidos graxos voláteis. Esses ácidos graxos voláteis são absorvidos pela mucosa do rumen, certo? Vão ao fígado para a produção de carboidratos estruturais para o animal, tá? E aos tecidos para serem utilizados. Tá? Ó, do fígado, então o fígado vai usar esse carboidrato e produzir glicose, certo? E aquilo que foi intestino grosso, que não foi absorvido, intestino grosso, fezes. Tá? Então, seja lá proteína, carboidrato, todos esses conteúdos vão ser utilizados, né, pelos micro-organismos, produzindo ácidos graxos. Esses ácidos graxos são absorvidos pela mucosa, vão ao fígado e vão produzir. O fígado vai sintetizar esses ácidos absorvidos, né, e vai depois produzir ou glicose, ou proteína, ou carboidrato, que é a glicose, lipídios, né, vai produzir. Tá? Um pouquinho que escapar pode ser absorvido no trato intestinal, né? E o restante vai para fezes. Lipídios, então, que eu não falei ainda, né? Ó, o ruminante não tolera altos níveis de gordura na dieta, no máximo de 4 a 5%. Semana passada eu perguntei para vocês como é que faz sabão. Aí vocês me disseram, bota bicarbonato, né, soda e sebo ou gordura. Não é isso? Pois é. Se vocês botarem muita gordura na dieta,
nós temos um ambiente, uma câmara fermentativa rica em bicarbonato. E vocês estão botando gordura. Vai saponificar, vai formar um timpanismo, né? Um timpanismo com espuma. Timpanismo, como é que chama? Timpanismo... Ai, me faltou o termo. Enfim, vai ter uma saponificação, vai ser espuma. Tá? Parece aquelas banheiras de hidromassagem cheias de espuma dentro do rumen do animal. Tá? Vai ficar borbulhante de tanta espuma. Então, mais que isso aqui, ó, 4 a 5 é arriscado, porque a gente vai ter um ambiente alcalino com gordura. Certo? Ó, os lipídios, né? Galactotriglicerídeos, dietas ricas em forragem. Tá? Então, os lipídios vão ser produzidos, então não precisa dar mais que 4 a 5, porque eles mesmos vão produzir os triglicerídeos a partir de forragens. Tá? E triglicerídeos em dietas com grãos ou concentrados. Então, o animal ruminante ele tem capacidade de produzir seus próprias gorduras, seus próprios lipídios necessários para o seu metabolismo. A gente não precisa dar muito no alimento, não. E se der muito, pode dar problema no timpanismo. É. Um outro figurinha só para ilustrar aqui, né, gente? Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, aqui, ó, o vegetal, né? Tá aqui o número 1, material vegetal. Tá? Material vegetal. Ele é mastigado, vai lá no rumen, tá? Aí vai ser ruminado, ação do rumen, né? Aí do rumen vai a retículo. Se ele tiver um tamanho menor que 2 milímetros, né? Se tiver um tamanho menor que 2 milímetros depois da ação ruminal, ele já vai ganhar o maso, abomaso e vai embora. Tá? Se ele tiver um tamanho maior, ele vai ser regurgitado, vem para a boca do animal, remastigado, né? Ruminado, reensalivado e redeglutido. Volta, nova ação de bactéria, número 2, nova ação da bactéria, e quando tem tamanho pequeno, vai para o maso, abomaso, certo? E aí vai formar nessa ação aqui, ação bacteriana, né, na digestão bacteriana, como a gente viu no slide anterior ali, CO2 e metano. O CO2 e metano, tá aqui, ó, 5 metanogênese, vão ser eliminados pelo arroto, que eu já tinha dito para vocês, tanto na irutação, quanto também por flatos, peidinhos da vaquinha. Tá? Então, tanto por flatos como por metano. Tem uma linha de pensamento, aí depois vou ver se eu acho e mando para vocês as ONG, né? Eu adoro ONG. ONG é uma banda de gente analfabeta que pensa que sabe alguma coisa e começa a gritar. As ONG estão dando muito em cima da produção de metano pelas vacas. Né? Uma hora dessa eu vou mandar para vocês um artigo. Não consegui enxergar. Sim, tem. Plênio tem também, tá? Também tem. Assim como quando eles sabem que por exemplo, vão e estão cercado lá. Às vezes o pessoal cerca cordeiro, né, ovelha contra cachorro, então deixa cercado, enfim. Chega de manhã, eles sabem que vão para o campo para pastorear, né, para pastar. Eles começam a produzir mais saliva, já começam a produzir mais sucático, enfim. Já começam a mesma semelhança. Tá? Não é, pode, inclusive, tipo a motilidade, como estava mostrando ali anterior, né? Eu acho que tem um slide lá no início que mostra que esse slide aqui, ó, vou voltar. Ai, porcaria. Aqui, ó. Então, quer dizer, quando o alimento está lá, ó, tá lá, atenção, de alta fibra, né? Então, tá lá, a ativação de receptores de tensão dentro do pré-estômago provoca salivação. Tá? Ninguém perguntou isso na hora, né? A motilidade do pré-estômago aumentada provoca salivação. Como? Reflexo vagal, né? Sistema nervoso autônomo atuando. Ele está lá,
mas tem um reflexo vagal para salivar, e a salivação então, é semelhante àquela fase da salivação, fase gástrica no monogástrico, né? Então, o alimento está no estômago, continua salivando, teoricamente, para que a amilase salivar chegasse no estômago do monogástrico. Mais ou menos isso, né? Então, tem também. Só aqui, por exemplo, esse estímulo provoca salivação por uma estimulação vagal. Tá? O que mais que eu estava falando aqui? Sim, eu estava dizendo para vocês que eu vou mandar para vocês depois, ver se eu acho aqui um artigo. O pessoal reclama muito da produção de metano, né? As pobres vacas são o demônio do mundo que vai acabar com o planeta Terra e com a camada de ozônio. CO2, monóxido de carbono, gás produzido em refinarias, em hidrelétricas, e, enfim, isso não tem problema nenhum, só a vaca. A vaca é o demônio do mundo. Né? Tem um artigo que mostra, gente, que a criação de ruminantes de maneira sensata, né, da nossa Embrapa que fez. Vou ver se eu acho. Faz tempo que eu li, eu já não lembro mais bem, mas qual é a concentração. Mas em cerca de, se não me engano, para cada 2 vacas, uma árvore a cada hectare já se torna muito mais, porque o próprio metano ele é recaptado e nossa matéria vegetal, né, quebra, produz oxigênio, né, o CO2, então ocorre respiração vegetal, e o metano depois também é adubo para o solo. Então mostra, nesse artigo, explica bem, vou ver se eu acho, que uma maneira bem organizada e bem pensada é economicamente viável e não tem problema de poluição nenhuma, né? Então, só para não deixarem se influenciar por bobagem por aí. Bueno, troca de silagem, né? Troca de feno, né? Por silagem, enfim. Não só em ruminante, né, gente? Isso aqui em qualquer animal. Cães vão trocar de ração. Sempre que vocês precisarem trocar de ração, vocês estavam dando uma ração e não estão mais encontrando, ou resolveram mudar, não muda de soco. Sempre faz uma adaptação, lentamente. Né? 20% daqui que vocês vão começar com 80% do que vocês estavam dando, lentamente vai passando para 50-50, até que chega uma hora que vocês vão dar sua ração nova. Tá? Então, a troca brusca de dieta, né? Causa uma falta de alimentação da flora. Me lembrei que agora que eu ia falar. Né? E que eu disse aquela hora para você, preciso falar uma coisa. E aí, distúrbios metabólicos. Falando de flora ruminal, né? Voltando aqui. Distúrbios metabólicos, alteração ativa, adaptação da flora do rumen. Que legal. Por exemplo, vocês importaram um terneiro, compraram uma vaca que veio lá do Mato Grosso, filha de campeão e coisa. Chegou aqui, o campo de vocês é diferente do campo de lá. A alimentação de vocês é diferente da alimentação de lá. Então tragam junto um pouco de pasto, ver o que o cara estava dando lá para tentar, por uns dias, pelo menos, ofertar quase a mesma coisa. E nesse sentido, né, tem uma coisa interessante, ó. Eu disse para vocês ali que os animais nascem assépticos, né? Não tem bactéria, fungo protozoário dentro do seu trato digestivo e lentamente vai contaminando. Então vocês têm uma fazenda, né? E uma propriedade rural, enfim, que tem lá um tipo de pastagem, tem um tipo de terra, insolação, o ar é o mesmo, as bactérias que estão ali são as mesmas. Se você estiver nesse campo aí, cavalo, equinos, né? Vamos falar mais bonito. Equinos, se vocês tiverem aí caprinos, se vocês tiverem aí ovinos, se tiverem bovinos, se abrir esses bichos, o rumen deles, o equino não tem rumen, né? Mas tem câmara fermentativa. As câmaras fermentativas vão ser muito semelhantes, se não forem iguais, tá? Levando em consideração a microbiota. Então vocês vão ver lá que se os animais estão no mesmo local, eles estão comendo a mesma coisa.
E vocês estão comendo a mesma coisa, né? A contaminação ali das bactérias que protozoários é a mesma. Então, a contaminação, entre aspas, né, porque é simbiótico, mas essa contaminação é a mesma. Tá? Agora, nasceu parto gemelar, né? Nasceu dois cordeiros da mesma ovelha, ou né, dois terneirinhos lá da vaca. Vocês venderam uma ou deram uma para um amigo de vocês que levou lá para Minas Gerais e ficou com o outro aqui. Tá? Daqui um tempo ele se adapta lá e o teu se adapta aqui. Eles são irmãos, mesmo pai, mesma mãe. Nasceram junto. A flora microbiana desses animais é totalmente diferente. Esses animais não têm a mesma flora, não estão adaptados, as aptidões deles são totalmente diferentes. Aí você, eu vendi aquela vaca, foi lá pro cara lá, dá muito mais leite do que eu tenho aqui. A flora microbiana é diferente, alimento é diferente. Como eu disse, a adaptação alimentar a gente pode fazer, né? Desde que tenha uma genética boa. Agora, lá ele tem um alimento, a genética é a mesma. Por que está produzindo mais? Porque a dieta do outro lá é um pouquinho diferente. Então, de termos de termos assim de visão nutricional, animais que estão no mesmo tipo de campo, na mesma região, têm a microbiota muito semelhante, independente da espécie. Tá? Só para isso que eu queria falar ali, porque eu me lembrei, não consegui, esqueci, agora lembrei de novo. Terneiros. Rumen pequeno, lógico, são filhotes. Pouca capacidade funcional, lógico, recém-nascer. Na idade de 2 a 3 semanas, ou mais compartimento mais desenvolvido, o abomaso, né? O abomaso que é chamado de estômago verdadeiro. Tá? É recomendável que a partir da segunda semana de vida o terneiro tenha disponível alimentos sólidos para estimular o desenvolvimento dos pré-estômagos. Então começa a botar ali se estiver em confinamento, né, um pastinho para começar a brincar, botar na boca, né, contaminar. Não sei se vocês já viram em anatomia, o professor vai falar para vocês da goteira esofágica, na rota de leite do terneiro, né? E a rota do leite, agora eu estava aqui com uma amiga, uma vizinha nossa aqui que mora no residencial aqui perto da universidade. Ah, legal. Que bom, que bom. Uma vizinha nossa que mora no residencial perto da universidade aqui do nosso campus, em Camobi, e uma vizinha trouxe para casa, tá com uma terneira ali, não tem 30 dias ainda. Terneira nova que deu cria e não teve aptidão materna nenhuma, deixou a filhota no campo e eles ficaram com pena e trouxeram para casa, né? Uma Red Angus tá ali tá na casa delas. O pátio da casa deles acho que tem 10 metros de fundo ali, o bicho tá lá. Aí ela não sabia o que fazer para ela comprar leite de desmame e dar, né? E aí o bicho mamou bem faceiro, só que eles estavam dando leite, ó, não assim nessa posição. Eles estavam dando com a cabeça para baixo. E se não esticar o pescoço, né, não vai ter um dos estímulos para a formação da goteira esofágica. Tá? E aí o que acontecia? Não formou a goteira esofágica, ou seja, essa calha, né, dizer que a goteira esofágica funciona como uma calha que desvia o leite levando diretamente ao abomaso. Né? Então, não formou a goteira e o leite acabou caindo. Então, a goteira forma uma calha, tem uma prega, que vocês viram na anatomia, né? É uma prega, forma uma valetinha, e essa valetinha, essa calha, vai derrubar lá no abomaso diretamente. Ele vai desviar e vai passar direto. Tá? Por que isso? Porque se cair no rumen, como caiu aqui na cordeirinha desses meus vizinhos, eles trataram, chamaram um veterinário ali, botou soro, deu antibiótico, melhorou, já tá de boazinha. Aí quando ficar melhor, agora eles vão levar para o campo de novo. Enfim, vamos voltar para a aula. Por quê? Porque caiu no rumen. Né? Estavam dando com a cabeça baixa, não formou a goteira. Então, o terneiro precisa mamar até nessa posição, com o pescoço esticado, para formar bem a goteirinha, né? Esticar o pescoço, tá? E aí cair lá no abomaso. Tá? Tem outros reflexos, né? Mas esse eu me lembrei da cabeça que eu enxerguei agora aqui. Por que o leite não pode cair no rumen? Porque vai formar uma coisa estranha. Quem é que já fez ambrosia?
Como é que você faz ambrosia? Talha o leite, né? Tu pega o leite, bota limão, né? Bota alguma coisa ácida no limão, no leite, né? E ele acaba formando grumos, né? Ele talha e forma grumos. Ambrosia, aquele doce feito com leite, né? Ele talha e forma grumos, certo? E é o que acontece. Se cai no rumen, o rumen tem uma população microbiana, né? Aqui o animal é novo, tem pouco, tá? Começa a produzir um pouquinho de ácido graxo. Isso, também, justamente, porque é a coalhada, justamente, também é. Eu acho que tem um slide lá nos 3, 4 primeiros lá que fala, que mostra lá a coalheira, acho que é. Ah, também é. Me esqueci o que eu estava falando. Ah, sim, tá? E aí que forma grumos, né? Se cair no rumen aqui, já, porque que apesar de ter poucos, já começa lentamente uma colonização, né? E quando cai aqui no rumen, o ambiente provoca fermentação, né? E aí fica aquela bactérias que podem entrar até na botar boca na teta da vaca, né? Então aquelas bactérias fungos protozoários vão digerir esse leite, formar grumos e vai talhar esse leite no rumen. Então vai propiciar a formação de bactérias patogênicas e não a formação de bactérias simbióticas, né? E aí o animal pode ter uma infecçãozinha. Né? E aqui tá, ó, mesmo slide, aquele anterior, né? O reflexo da goteira esofágica, tá? Formação do coágulo do leite, colonização do intestino por bactérias patogênicas. Então, o leite, se ele tem que ser digerido no abomaso, né? Porque senão vai ter coágulo e vai formar bactérias patogênicas no rumen, retículo. Né? Então, mais ou menos por aqui, ó, mais ou menos por aqui, o animal está deixando de ser nessa fase de desmame do animal, né? Mais ou menos um pré-ruminante com 3 semanas ali, né? Mais ou menos isso, 2, 3 semanas, já é o pré-desmame. Olha aqui, né? Concentração máxima de IgGs, né? Imunoglobulinas no soro, tá? E horas da idade. Tá? É interessante, né? Que nas primeiras 24 horas do dia tem a ingestão do colostro para esses animais, tá? Porque a placenta dos ruminantes não passa nada de imunoglobulina. Tá? Não passa. Tem que receber tudo pelo soro do leite, né? Pelo colostro, melhor dizendo. Tá? E aí o que, que acontece? Além disso, o colostro, a partir do nascimento, vai diminuindo, ó, 2 litros de leite. Ó. Tá? Então, na 0 hora que o animal nasceu, tá lá em cima a quantidade de imunoglobulina no colostro. E aí vai caindo com o passar das horas. Se o animal for mamar só 12 horas depois, já está na metade. Se o animal for mamar um dia depois, não tem quase mais nada de imunoglobulina. Né? Então as defesas do animal estão lá no pé. Tá? E assim sucessivamente. Aqui 30 horas não vai ter existindo mais nada, 40 horas não vai existir mais nada. Tá? E aí o que, que acontece? Não tem uma célula, não tem uma capacidade de defesa, né? Pode acontecer de nós termos então aí formação de bactérias patogênicas mais fácil, certo? Então é ideal que o animal mame o colostro nas primeiras horas do dia. Para terminar, vamos falar só de retículo, que já está ficando cansativo, né? Já estamos quase 1h30 de aula, tá? Então tá aqui, ó, o retículo é bem rapidinho, uns 4, 5 slides só. Então, o mesmo slide, né? O alimento vem do esôfago, o rumen, sofre ação, parará, retículo, cai aqui no retículo, volta, ó, volta para a boca, remastigado e cai no retículo, o amaso, o abomaso, intestino e vai. Tá? Então, o retículo, né, tem a posição mais cranial, ou seja, tá aqui o amarelinho mais para frente, né? Mais ou menos 5% de todo o estômago, de todos os estômagos juntos, né? De 3 a 5 litros, capacidade, tamanho dele, né? É anaeróbico como todos os outros. Possui micro-organismos iguais, idênticos aos do rumen, tá? As funções de motilidade desse retículo são idênticas ao do rumen, estão ligadas a ele, então quando os movimentos do rumen são os mesmos, contínuos do retículo, né? E a abertura do esôfago comum ao rumen também. Então a abertura aqui, ó, os dois participam da mesma abertura. Então aqui tem um pedacinho de retículo em amarelo e um pedacinho do rumen em cinza. Tá?
tá? Tá aqui parece um favinho de mel, né? É o mondongo, quem já comeu aí, parece uns favinhos de mel. Tá? Possui muitas pregas, tá? Possui papilas secundárias e terciárias, então tem as papilazinhas, né? Ah, então tem papilas, ó. E aqui já tem uma absorção também para as pregas papilares, né? Tá? E o principal é isso aqui, ó. Aqui, ó. Responsável direto pela atividade de ruminação e incentivando a regurgitação. É da parte dorsal do retículo que surge a onda para a formação da ruminação. Tá? É uma estrada de passagem, as partículas são selecionadas. Exatamente. Ou seja, se a partícula tiver um tamanho ideal, se ela for pequenininha o suficiente, ela passa retículo, vai abomaso, omaso e vai embora. Se ela não tiver um tamanho ideal, ela acaba retornando, então, né, aquele nosso centro da ruminação é sensibilizado e retorna para ruminar. Tá? Ó, o bolo alimentar regurgitado para mastigação origina-se na porção dorsal do retículo. Tá? Então, daqui que se origina o conteúdo alimentar que vai ser ruminado. Tá? Esses tempos eu não briguei com o professor de vocês, mas eu mandei para ele o livro para ele ler, porque eu falava uma coisa em fisiologia, que era isso aqui, e ele dizia para vocês, uma outra disciplina, que a região que provoca, que de onde origina, de onde o conteúdo é originado para ruminar é do rumen. Não, é do retículo. Tá? Não sou eu que estou falando, são os livros de fisiologia. Pega qualquer livro de fisiologia animal, vocês vão ver que é do retículo. Tá? O nome ruminação deveria ser corretamente reescrito como reticulação, né? Porque na verdade vem do retículo e não do rumen. Tá? Mas popularizou-se como ruminação, mas não é do rumen que origina seu alimento para ser ruminado, e sim do retículo. Tá, gente? Apresenta um movimento constante, sintonia com rumen, já falei. E aqui diz, ó, adaptado para a separação de partículas. Somente partículas menores vão para o MAS. Então, mais ou menos de 1 a 2 milímetros. Quer dizer, partículas menores que 2 milímetros, eu já falei há pouco isso aí para vocês, conseguem passar pelo retículo, pelo orifício reticulomasal. Tá? Ali pelo orifício reticulomasal, conseguem passar. Maior que 2 minutos, 2 milímetros, não consegue. Ficando aqui, cutucando a mucosa, provocando a sensação e o estímulo para regurgitar e ruminar, ou reticular, né, que seria o correto, para ruminar. E aí rumina, mastiga, tenta quebrar mais, bota mais bicarbonato, vai para o intestino, o estômago de novo para ação de microbiota, a microbiota quebra mais, e aí que chega aqui. Ainda está maior que 2 minutos, vai para a boca de novo, aí caiu aqui de novo, agora está menor, pode ir adiante. Tá? Vamos deixar o omaso e o resto para amanhã, porque já são quase 5 horas, já deu 1h30 de aula, tá, gente? Senão fica cansativo, nada produtivo.